Glória a Jesus. Amém. Então foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Para influenciarmos as pessoas, principalmente os de dentro da nossa casa. Porque às vezes damos um bom testemunho fora, mas com os nossos está faltando alguma coisa. E o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Ah, irmãos, é fácil, não é, mas o Senhor nos dará graça. E nesta manhã, toda figueira folhosas, toda figueira que não há fruto, vai começar a dar fruto, em nome de Jesus. Mas para isso é preciso que você sinta essa necessidade. Não, eu preciso sentir a necessidade. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus vai fazer uma poda em você, vai lhe podar. Eu lembro que meu pai, quando tinha fazenda e pé de cacau, e tinha lá aqueles pés de cacau cheio de folha, às vezes broto de todo lado, e eu olhava e dizia, a gente achava muito bonito, e painho ia lá, pegava o podão, cortava todo, só ficava aquele negócio feio, e a gente perguntava para ele, por que o senhor fez isso? Ele dizia, porque se não houver poda, não há frutos, se não houver correção de Deus. Se você está disposto nesta manhã a sofrer uma poda do Espírito Santo? Quem está, levante a sua mão e dê glórias a Jesus. Ai, 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 ai. Cuidado com os compromissos que vocês fazem, porque a poda às vezes dói, né, irmão Jonatas? A poda às vezes dói, aleluia, mas quando esses frutos começar a produzir, oh, churaman, choramanaga. Quando os frutos ele começa a produzir, o nome de Jesus vai sendo glorificado através das nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o primeiro monte que nós precisamos derrubar da nossa vida é o monte da dúvida. Fale comigo, o monte da dúvida vai ser derrubado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Mateus 17, 20. Abre ligeiro e lê comigo. Mateus 17, se você não achou, eu mesmo vou achar. 20. Aleluias. Mateus 17, 20. E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não sou eu quem disse é Jesus, que se tivermos fé, transporemos as montanhas. Qual é o monte que está na tua frente nesta manhã? Qual o monte que está na tua frente nesta manhã? Talvez você, nova convertida, esteja precisando vencer o monte da incredulidade para receber o batismo com o Espírito Santo. É um monte.
que entra no coração do novo crente, ou do crente que não recebeu o batismo ainda, e começa a dizer: será que vai ser de mim? Ou será que vai ser Deus? Quem é batizado com o Espírito Santo que não passou por essa experiência? E se eu falar em línguas e os irmãos acharem que não é Deus? Queridos, quando a gente se entrega na presença de Deus, as dúvidas elas saem, né? Ser batizado com o Espírito Santo é uma necessidade urgente na vida do crente. E às vezes o monte da dúvida entra, e a pessoa passa anos na igreja e não recebe, porque sempre duvida, sempre acha que a bênção é para os outros e não é para ele. Mas nesta manhã, a torneira do céu está aberta para você. É só você acreditar. Sabe por quê? Jesus já prometeu: eu vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador, para que fique convosco. Em Atos 2, o Senhor derrama do seu Espírito sobre todos os discípulos que estavam nos cenáculos, reunidos no mesmo lugar em um só pensamento, esperando a descida do Espírito Santo. Quantos estão esperando o batismo com o Espírito Santo? Bastante, irmãos, né? É só você crer, é só você acreditar, jogar a dúvida de lado e crer que esta promessa é para você, e você vai receber. Quantos montes aparecem na nossa vida, e por causa da nossa fé, louvado seja Deus, a gente duvida. Mateus 14, verso 27, Pedro passou por uma experiência com Deus. Pedro estava junto com os demais discípulos, caminhando em um barco, navegando em um barco, e já era de madrugada, e eles estavam debaixo da ordem de Jesus, e Jesus mandou-lhes ir para o outro lado, e eles foram para o outro lado, mas de repente o vento começou a soprar forte. E quando o vento começa a soprar forte, os discípulos ficam com medo, começam a ter medo, começa a dizer: nós vamos perecer, nós vamos afundar. Mas se eles estavam debaixo da ordem de Jesus, eles poderiam estar seguros, mas eles tiveram medo. De repente vem alguém caminhando por sobre as águas, e este alguém era Jesus, mas os discípulos não soube identificar Jesus em meio à dificuldade. Você está sabendo discernir a voz de Deus em meio à luta que você passa? Ou você está se apavorando, achando que Jesus lhe abandonou, que você vai naufragar? Olha só o que os discípulos fizeram. Jesus disse aos discípulos: não temas, sou eu. Sou eu. E Jesus vai caminhando ao encontro dos discípulos. Mas Pedro era um discípulo que tinha fé. Muitos criticam Pedro, mas eu não critico, ele teve fé. Ele foi ousado. E ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo.
E ter com Jesus não era problema nenhum. O problema estava por cima das águas. Manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Talvez os discípulos que estavam do seu lado disseram: vai não, Pedro, tu vai morrer. Não é assim? Não vai não, não faça isso não. A gente não encontra alguém na nossa caminhada que fala exatamente isso. Quando a gente tem um projeto ousado, quando a gente quer fazer algo, alguém diz: não vai não, irmã Creuza, não vai dar certo não, esta festa não vai dar certo, está chovendo demais, vai chover, ninguém vai participar, não vai haver salvação de almas. E sempre a gente encontra alguém para nos fazer duvidar. Mas quando Deus promete, Ele garante. Ele garante. E nós precisamos receber nesta manhã uma visão ousada do Espírito Santo de Deus. Receba nesta manhã uma visão de ousadia, uma visão de crescimento. Receba nesta manhã uma exortação na tua fé, em nome de Jesus. E Pedro tira o pé do barco e põe nas águas, e foca os olhos em Jesus, e começa a andar por sobre as águas, em direção a Jesus. Mas de repente diz a Bíblia que soou um vento forte, um vento contrário, e tirou a atenção de Pedro. Em vez de Pedro continuar olhando para Jesus, ele olhou para as ondas, ele olhou para a adversidade, ele deixou de olhar para quem pode e foi olhar para a adversidade. E quando ele olha para a adversidade, ele começou a afundar, porque ele duvidou. Não duvide do que Deus tem para você. Não duvide do que Deus tem para a sua vida. Não duvide dos projetos que Deus tem colocado no seu coração, mas põe os teus olhos em Jesus. E quando Pedro começa a afundar, ele duvida, afunda, mas a excelência do amor de Deus está em, mesmo eu e você, com a nossa pequena fé, quando clamamos por socorro, o Senhor Jesus nos atende. Ele não nos deixa naufragar, Ele não deixa que a gente afundemos e morramos afogado, não. Ele vem ao nosso encontro, estende a mão para nós e nos coloca de novo dentro do barco. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso. Fale comigo: Deus vai me colocar dentro do barco, irmãos. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na vida dos teus familiares. Não duvide que aquele marido que você tem pode ser embriagado, pode ser alguém que esteja longe de Jesus. Não duvide que Jesus pode salvá-lo ainda este ano.
Não duvide que o teu filho que está no mundo, talvez nas drogas, que o Senhor pode pegar na mão dele e conduzir para o barco. Porque este é o Deus que você serve, o Deus que te pega pela mão, o Deus que não deixa você naufragar e te coloca de novo dentro do barco. Glória a Deus. E Romanos capítulo 24, versos 20, fala que Abraão não duvidou das promessas de Deus. E foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Eu pergunto a você, irmãs do círculo de oração, ouvintes nesta manhã, quando vem a dificuldade, o que é que você tem feito? Xinga, se desespera, quer sair da igreja, murmura, diz: Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim. É assim que nós estamos procedendo quando a luta vem, quando a aflição vem. Ou você está com a sua fé alicerçada e faz como Abraão, Sara, velha, não tinha mais condições de gerar filhos, Abraão, 100 anos de idade, mas acreditou na promessa de Deus. Acreditou na promessa de Deus, que Deus lhe daria um filho, e ele seria chamado pai de multidões. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido na fé, porque a dúvida batia também no coração de Abraão, como bate no nosso coração, como bate na nossa alma. Será que eu vou conseguir? Abraão, eu posso ver Abraão olhando para as estrelas e lembrando das promessas de Deus. Olhava para Sara, nada acontecendo, mas ele olhava para os céus e lembrava que o Senhor mandou ele contar as estrelas dos céus, e que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E Abraão, em vez de abrir a boca para murmurar, sabe o que é que ele fazia? Dava glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Sara está velha, glória a Deus. Eu já estou quase no final da minha vida, glória a Deus. A aflição vinha, ele, glória a Deus. Alguém poderia criticá-lo, ele, glória a Deus. Até o dia que o milagre de Deus aconteceu e a madre, o ventre de Sara, teve condição de gerar filhos. Creia no que Deus pode fazer por você. Creia nas promessas de Deus. Tem hora que eu sinto a dor das irmãs. Onde eu viajo, onde eu ando, eu recebo tanto bilhete. As irmãs clamando: irmã, ora para o meu casamento, ora para o meu filho que está assim. Ora, irmã, e a gente sente a agonia das irmãs.
Mas o que eu sempre digo às irmãs: os teus filhos são profetas do Senhor. Deus vai restaurar o teu lar. Aleluia. Deus vai fazer acontecer. Se ponha na posição e creia no milagre de Deus na tua vida. Não duvide das promessas de Deus. Aleluia. A oração, ela derruba o monte da dúvida. A oração derruba o monte da murmuração. A oração derruba o monte da incerteza. E nesta manhã, aleluia, louvado seja Deus, temos que estar certos de que Deus está aqui falando aos nossos corações e que vai mudar o quadro da nossa vida. A oração derruba o monte do desamor. Abra sua Bíblia em Atos 2:47. Atos 2:47. Abra e lê. Alto. Lê o 46, por favor. Diariamente perseveravam Isso. no templo, partindo pão de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. O monte do desamor tem que ser destruído da nossa vida. Você está vendo aqui como era a igreja primitiva, irmãos? Eu louvo a Deus que eu pude ver isso aqui na vida desses irmãos simples. Estava ali na casa de irmã Creuza, as irmãs mandou bolo, irmã Dezuíta ali, bênção de Deus, mandou bolo, mandou não sei o que, chegou a irmã com frango, chegou a irmã com arroz. Isso é a essência do amor. O evangelho é assim, é compartilhar. O evangelho, ele cresce quando nós aprendemos a amar os nossos irmãos, mesmo com as suas diferenças. Ora, a irmã aqui, como é seu nome, querida? Clésia, pensa de um jeito. Ela gosta de vermelho. Mas a irmã Creuza gosta de branco. Então eu vou contender para ela, porque ela tem que gostar de branco igual eu gosto. É assim ou não é que acontece no nosso meio, irmãos? Eu queria aquela farda azul. Mas veio a pêssego, eu não vou mais nem cantar nesse grupo. Olha as coisinhas pequenas atrapalhando o operar de Deus na nossa vida. E não são as grandes coisas que vai destruindo. A Bíblia diz, como a irmã Elba falou aqui, são as raposinhas, são as pequenas coisas que vai nos ferindo, vai nos machucando e vai minando o amor, a comunhão, e daqui a pouco a igreja ela está dividida. Porque cada um pensa de um jeito, cada um quer de uma maneira. Se essas crianças ficassem paradas aí, eu ia agradecer. Não sei o que é que esse menino vai para lá, vem para cá. Pelo amor de Deus, meu filho. Fica quieto no lugar em nome de Jesus. Reverência na casa de Deus é muito importante. Queridos, e às vezes nós queremos que a irmã goste daquilo que eu gosto. Pense da maneira que eu penso. Não. Nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, mesmo com as suas diferenças. A respeitá-los, mesmo com as suas diferenças. Não pense igual a mim. Não age como eu ajo, mas mesmo assim eu te amo no amor de Jesus. E quando essas diferenças
é verdade, Elba? E fica gostoso, irmãos. Dá para a gente fazer um almoço e convidar? Não é verdade? Dá, porque isso é bobagem, irmãos. E a contenda que tem, né? E a contenda que tem, que surge. Ó, a irmã fulana botou aquele hino no grupo para ser o oficial da festa. Que hino é aquele, pelo amor de Deus? E aí a igreja, ela começa a se embaraçar nessas coisinhas. E o diabo, ele vai achando lugar. E Deus não age da maneira que ele gostaria, porque em vez de estar salvando o pecador, está consertando os crentes dentro da igreja. Porque Deus tem compromisso em primeiro lugar conosco. Fique certo disso, que se a igreja não estiver bem, Deus vai nos consertar primeiro, para depois as almas virem a Jesus. O cuidado de Deus primeiro foi com Israel. Então, com essas coisas, nós impedimos o pecador vir a Jesus. Somos aqui famílias diferentes. Fomos criados por pessoas diferentes e pensamos diferentes. Mas quando é para o bem-estar da obra de Deus, temos que ter um pensamento só. Estava aqui unânimes, pensando a mesma coisa. Quando os discípulos estavam no cenáculo, a oração deles era uma só: derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. Em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso, os irmãos se reuniram na casa da irmã Maria, e quando chegou lá, a oração foi uma só: estamos nos distanciando até nos nossos propósitos. Às vezes a gente chama alguém para orar pelo enfermo, ele vai contar o problema dele. Não, irmãos, se você no círculo de oração foi chamado para orar pelo enfermo, você só vai orar pelo enfermo. A oração, ela tem que ser específica, né? E às vezes a gente vai orar, mas a gente é tão egoísta que a gente começa a dizer: irmão, eu também tenho um problema ali na minha família, na minha casa, e faz aquela salada de fruta e ninguém entende nada. Orações específicas. Nós temos que estar unidos na oração e no propósito, porque Deus não resiste à nossa oração. E quando os discípulos estavam ali, quando Pedro estava ali preso, as irmãs estavam lavando prato. Oh, Jesus, solta o irmão Pedro. As irmãs estavam lavando roupa. Jesus, liberta Pedro, Jesus. Tiago já morreu, liberta Pedro. E estava ali orando, os que estavam orando: Senhor, liberta Pedro. Pedro estava guardado por 4 quarentenas de soldados. Era trancas terríveis, o cárcere era de alta segurança, mas Jesus foi lá, movido pela oração da igreja. Jesus foi lá, enviou o seu anjo e libertou Pedro da prisão. Você crê que Jesus vai lá, vai libertar o seu parente, vai libertar aquela pessoa que você está orando, vai libertar o seu esposo, vai libertar a sua cidade? O Senhor vai fazer, basta tão somente que nós sejamos unidos. Porque a desunião, ela mina o crescimento da igreja. Louvado seja Deus. O desamor. Abra sua Bíblia em Efésios 4, verso 30. Lê o verso, a partir do verso 27. Efésios 4, a partir do verso 27 até o 30. Como é, irmã?
Olha aí, fale. Olha, aquele que furtava, o que é furtar? Quem roubava não pode roubar mais. Olha aí. Espera aí, irmão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. As irmãs sabem o que é uma palavra torpe? Quem sabe me diz aí, por favor. Hein? Xingar. Falar imoralidade. Piadas imorais. Isso vale para os jovens também, que gostam de adquirir uma linguagem mundana nas escolas, e às vezes não só a linguagem, mas também com sinais. E aí o que está acontecendo? Palavra torpes, palavras indecentes, palavras imorais. E às vezes o filho fala com a mãe, e às vezes a própria mãe fala dentro de casa, e o filho vem para a igreja e fala. Você já pensou estar na igreja e seu filho soltar um palavrão? Uma criança de 3, 4 anos? Você sabe que a vergonha não vai ficar para a criança, nem para o pastor da igreja. A vergonha vai ficar para você, que é pai e mãe. Porque se ele fala, é porque você está falando. A criança repete o que o adulto fala, ou ele está perto de alguém que está falando. E às vezes, queridos, nós queremos que o pastor ensine os nossos filhos. Não é dever do pastor criar os nossos filhos. Os filhos têm que vir para a igreja para adorar a Deus, e já sendo ensinado dentro de casa. Pega um bocado de chiclete e dá para o menino, um bocado de salgadinho dá para o menino. Chega na porta da igreja, o menino está mascando chiclete. Pega um bocado, brinquedo, pega um bocado de brinquedo, e o menino joga o brinquedo para lá, joga o brinquedo para cá, e é aquela confusão. Você é responsável pelo seu filho e pela sua casa. O pastor, ele orienta, mas nós, mães e pais, é que temos o dever de ensinar, de corrigir, se possível. Dá uma varada nele de vez em quando, não é para bater forte não, viu? Um tapinha não dói a ninguém, não dói não. Não dói não, é bíblico, né? A corrigir, né? Antes de sair de dentro de casa, tome aqui a tua água, beba água aqui, porque na igreja você não vai para beber água e nem vai para o sanitário não, você vai fazer suas necessidades aqui, porque 1 hora e meia de culto, ninguém vai morrer de sede. Entendeu, irmãos? Eu poderia estar trazendo uma palavra aqui, que os irmãos estivessem até levantando os bancos de tanto fogo, mas o que o Senhor colocou no meu coração foi esta palavra, foi isto aí, entendeu? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, temos que parar, sentar para ouvir, porque a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos corrige, Então, às vezes, nós estamos usando o monte do desamor, sabe? Não só dentro das igrejas, mas também onde trabalhamos. Alguém olha para nós e não vê Cristo em nós, porque somos pessoas desagradáveis. Nós temos que deixar exalar o cheiro de Cristo na nossa vida,
Porque alguém olhar para você e dizer crente, igual aquela dali, Deus me livre. Ela faz isso, isso e isso. Até mesmo aquele que lhe induziu a fazer depois, eles são os primeiros a lhe questionar, dizer, tu não é crente? É assim que tu é jovem crente, vai para a igreja, canta, louva, adora, chora. E como você está fazendo assim? Crente, filhos que dizem crente igual meu pai, igual minha mãe na igreja ali. Você conhece a história do filho que pensou que o pastor tinha duas caras? O pastor chegou na casa da irmã e o menino começou a olhar para a cara do pastor e o pastor ficou sem entender. Olhando para a cara do pastor e o pastor sem entender. Depois ele disse, o pastor ficou incomodado com aquilo e disse, por que você está olhando tanto para mim? Ele disse, não, é porque o senhor só tem uma cara. Eu estou procurando a outra, porque meu pai disse que o senhor é pastor de duas caras. E eu só estou procurando a outra. Olha aí, irmãos. Que testemunho, que testemunho é esse que você está dando dentro da sua casa? Então, irmãos, a nossa igreja, o avivamento que nós tanto queremos e precisamos começa dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, com os nossos, no trato, no zelo, no cuidar, até mesmo no corrigir. Vamos lançar fora o monte do desamor. O desamor, irmãos, ele nos faz intransigentes. Às vezes alguém cai, desvia do evangelho e parece que ele só era alguém quando estava dentro da igreja, saiu, não presta mais. Que amor é esse nosso, irmãos? Agora é que eles estão precisando de nós. Agora é que eles estão precisando de chegar e você dizer a paz do Senhor, mesmo que ele fique amarelo, mas ele vai te falar alguma coisa. A paz do Senhor. E não você dizer, não disse que aquilo não era crente. Eu sabia que ele não ia permanecer. Eu sabia que ele não ia durar muito na igreja. Não, queridos. Isso é coisa de feiticeiro, não é de crente não. Crente tem que ter amor no coração. Para quando vê o irmão cair, quando vê o irmão falhar de alguma forma, chegar para ele e dizer, meu irmão, o teu lugar está lá, ó. Jesus não desiste de você não. Você faz parte desta família. Nós não queremos ver você lá do lado de fora não participando do mundo não. Esta igreja te ama. As irmãs do ciclo de oração chegam e dizem, irmã, nós estamos chorando por você. Nós estamos clamando pela tua volta. Vai ter festa no dia que tu voltar para os pés de Jesus. Oh, Ramachuri Mikalamanaga. Precisamos disso. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã derrame um avivamento de amor nos nossos corações. Amamos demais. Nós acusamos demais, irmãos. Nós queremos ser os donos da verdade. Parece que o céu às vezes está nas nossas mãos. Parece que temos a chave dos céus para dizer que aquele vai e aquele outro não vai. Não! Que o Senhor nesta manhã nos ensine a amar, sem limites, sem barreiras.
Você que tem ressentimento na sua alma, picuinhas, né? Por qualquer coisa você infla, por qualquer coisa você desiste. Mas o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste da sua igreja, o Senhor não desiste. Pode ser o crente mais fraquinho que está aqui nesta manhã, o Senhor não desiste de você. Se reconcilie com Cristo, faça um concerto com Ele, deixa Ele moldar a tua vida, se entregue sem limites na mão do oleiro e diz: Senhor, eu sou barro duro, seco, mas nesta manhã põe as águas do teu Espírito e me molda na tua presença. Quantos desejam ser moldados por Deus? Tem um corinho que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Fica aí, viu, meninos? Sei porque tocador gosta de tocar isso aí. Mas fique aí, viu, meus filhos? Em nome de Jesus. E nós vamos precisar de vocês. Aleluia. Lê, irmã, o verso 30 de Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que entristeçamos o Espírito de Deus, irmão? Tem condição de um crente, Jonatas, entristecer o Espírito Santo? Será que nós estamos trazendo a alegria do Espírito ou estamos provocando mais tristeza? Tristeza do Espírito é quando falamos palavras torpes. Tristeza do Espírito é quando não abrimos o nosso coração para perdoar. Tristeza do Espírito é quando a gente fica parecido com o mundo, quando a gente vive do jeito que o mundo vive, quando a gente pratica as coisas que o mundo pratica. Tristeza do Espírito Santo é quando a gente machuca. Você já sentiu machucado, caluniado por alguém? Eu já nem conto quantas vezes. Aquela tristeza que você parece que vai sucumbir. E nós com o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele ouve, ele fala, ele pensa, ele sente, e ele sente até ciúme de nós. E nós, fazendo essas coisas, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você já sentiu que entristeceu o Espírito Santo de Deus? Eu vou contar uma coisa a vocês.
alguns dias atrás, uma irmã foi lá na minha casa e disse: eu estava com a viagem marcada para ir para Brasília. E uma irmã chegou lá na minha casa e disse: irmã Sinara, não compre nada. A senhora vai com as roupas que a senhora tem, com o sapato que a senhora tem, porque Deus vai prover tudo para a senhora. Eu disse: ah, meu pai, já fui para Brasília o ano passado, ir para Brasília esse ano de novo, levar tudo que eu levei o ano. E eu disse: a pessoa que prega tem que estar bonitinha, né? E aí a vaidade entrou no meu coração. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou para lá desse jeito? Falei: ó, eu vou comprar pelo menos um sapato. Eu estou precisando de um sapato preto e vou comprar um sapato. Fui à feira, lá em Feira, no centro, com minha filha. Andamos de 9 horas até 4 horas da tarde e não achamos um sapato preto. Eu disse: Jesus. Aí Brisa: mãe, tu já está sentindo que é Deus que não quer que tu compre? Eu digo: rapaz, Brisa, acho que é, eu acho que é mesmo. Eu vou voltar para casa. Voltei para casa sem um sapato. Disse: meu Deus, e agora? E aí fui, peguei as roupas que eu tinha, arrumei a mala, peguei o avião, foi no primeiro dia da festa, um congresso de porte grande, um lugar, meu Jesus Cristo, e ali fui recebida, confesso a vocês, como uma princesa naquele lugar. E eu disse: Jesus, nem uma roupa nova eu tenho, porque o Senhor me impossibilitou de fazer. E eu fui. E eu, Jesus, aí fui para a igreja, esqueci daquela situação, fui para a igreja. Na porta da igreja as irmãs já me receberam com flores e aquela coisa toda. Eu disse: Jesus, que coisa linda, né? Que coisa linda. Comecei a pregar. Depois que eu preguei, a presidente das senhoras, nunca vi a irmã, chegou para mim, me abraçou e disse: Deus tem me dado muito, e o que Ele tem me dado eu compartilho com os filhos dEle. Olha, qual o número que a senhora calça? Eu: Jesus! Eu falei 38. Ela: amanhã meu chofé está mandando no hotel para você. Eu disse: glória a Deus. Lembrei da irmã e chorei, porque eu senti que eu entristeci o Espírito Santo. Quando foi no outro dia, queridos, chegou aquele homem lá no hotel, com um sapato preto, um sapato marrom e uma blusa de renda linda para mim. Irmãos, como é lindo a gente obedecer o Espírito Santo. E Deus mexeu comigo. E Ele disse para mim, eu orei, eu peguei aqueles presentes, ajoelhei e falei: Senhor, como eu fui dura de coração para contigo, eu não criei na tua providência. E Ele disse: eu tenho mais para você. O que você precisa é aprender a me obedecer. Sharamanagassuriandalama Suricanta riginimicassioramanai. Como é bom, irmãos, a gente obedecer ao Espírito de Deus nas mínimas coisas. Ele diz: ser fiel no pouco, porque eu vou te colocar no muito. E ali, queridos, não parou por aí não. Eu preguei ali em mais ou menos 20 igrejas.
denominações diferentes. Irmãos, eu fui ricamente abençoada naquele lugar. Eu fiz este primeiro DVD. Depois o pastor disse: irmã Sinara, a senhora vai fazer outro DVD. Eu vou lhe presentear a gravação com mais 40 DVDs. O dia do meu aniversário chegou, eu não conhecia, só conheço uma família ali em Brasília. Agora nós já temos amigos ali, mas é por intermédio de um pastor que eu fui. E quando eu cheguei lá, irmãos, no meu aniversário, quando eu fui pregar, quando eu voltei, tinha uma mesa farta, com bolo, com tudo. Sabe o que é isso? Deus honrando. Deus honrando. Fora as bênçãos, eu ia vender o meu DVD, chegava, dava um DVD para o irmão, ele me dava R$20, dizia: irmã, não precisa do troco não, precisa não, irmã, precisa não. Sabe por quê? Meu esposo estava desempregado, eu estava precisando dessa experiência com Deus, porque quando a mim me faltava, eu sabia que tinha o meu esposo para me dar. E agora naquele momento eu precisava para ajudar ele, e Deus nos honrou. Deus, Ele nos honra. Não há limites para o operar de Deus. Não há limites para o agir de Deus na nossa vida. É somente nós cremos e vamos jogar o monte do desamor da nossa vida fora. Mas eu quero fazer algo aqui que o Senhor está falando ao meu coração. Falarei somente sobre o presente. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, verso 24. Lê para mim, por favor. Não, a referência está errada. E o 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte... É a mesma coisa. Não é este não. Mas vamos para 25. E quando estiver orando... Isto. Como é? Se estiverdes orando, eu posso orar a Deus sem perdoar o meu irmão? Se eu orar a Deus e estiver com mágoa do meu irmão, Deus vai me perdoar? Não? E por que a gente ora? Hein, irmão? Jesus me perdoa, me perdoa, me perdoa. E por que a gente ora? A Bíblia diz que não é para a gente colocar nem a nossa oferta. Deus não aceita. O pastor aceita, ele não sabe o que está no teu coração. Manda a oferta que o pastor aceita, todo mundo aceita, mas Deus, Ele não aceita a nossa oferta quando nós temos ressentimentos, quando nós temos alguém no nosso coração preso. A palavra de Deus é séria, né, irmãos? É séria. Lê para mim o Salmo 66, 18. E se eu abrigar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me atenderá. É assim? Não me... Lê para mim aí, filha.
E aí? Por que a gente ora e Deus não responde? Por que a gente pede e parece que tem um bloqueio na nossa oração? Por quê, irmãos? Porque o nosso coração está abrigando iniquidade, ira. A ira impede, é bloqueio das nossas orações. Se você chegou nesta manhã contrariado, contrariada, irado com alguém, magoado, peça perdão. Libere o perdão e as tuas orações vão começar a ser respondidas. A tua oração vai começar a fluir. A tua oração vai começar a fazer efeito. Você vai ver Jesus operando dentro do teu lar, dentro da tua casa. Os teus filhos passarão a ser salvos, porque eles receberão a libertação. O teu esposo será salvo, porque ele vai ser livre. O salmista no Salmo 142, verso 7 diz: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quantas vezes nos sentimos presos, porque estamos irados, estamos maquinando mal com alguém, estamos até orando, pedindo que aquela oração não dê certo, que a vitória da pessoa não se concretize, mas nesta hora, o Espírito Santo de Deus está aqui com um azeite, para derramar nos nossos corações, e que nós possamos receber de Deus o perdão, que nós possamos receber de Deus, aleluia, o bálsamo do seu Espírito, e que nós possamos ter a grandeza de perdoar a quem nos ofende. Aleluia, louvado seja Deus. Há alguns anos atrás, eu ministrei em um retiro de jovens em Itaparica. Era um retiro, os jovens estavam ali, me convidou. E eu fiquei achando até assim, digo, poxa, nenhum retiro na praia, os jovens não vão querer muito saber negócio de Bíblia não, vão querer se divertir. Mas eu me enganei e fui àquele retiro, os jovens tiveram um momento de lazer deles, mas à noite tínhamos estudos, trabalhando os temperamentos. E ali fizemos um estudo, estava um jovem ali, emocionalmente arrasado. O jovem era um jovem sedento de Deus, mas a igreja não entendia a chamada que ele tinha, e alguns irmãos começou a dizer que aquele jovem ele era homossexual, porque ele não queria namorar as menininhas, acenava para ele, coisa e tal, e ele não queria nem conta com as meninas, porque ele era um jovem compromissado com a palavra de Deus. Ele tinha chamada de pregar, ele queria pregar o evangelho, mas chegou ao ponto que até o seu pastor se levantou contra ele, e aquele jovem já estava à beira de endoidar, porque ele sabia que na igreja era o caminho, era Jesus, e ele, se fosse para o mundo, ia para o inferno. Mas dentro da igreja ele estava caluniado, estava de cabeça baixa, aprontaram uma com ele, arrumaram alguém para fazer uma calúnia contra aquele rapaz. E foi essa situação que eu encontrei aquele jovem, caído, sem perspectiva nenhuma, e nós fomos ministrar cura interior naquele dia. E começamos a falar de quem olha nos olhos de Deus, olha nos olhos do seu irmão. Esse era o tema da mensagem. E quando aquele jovem ele começou a chorar, o Senhor começou a ministrar no coração dele. De repente o Senhor me tomou e disse para ele: estou te arrancando desta cidade, com raiz e tudo,
e estou te plantando em outro lugar para ser um homem de Deus abençoado, e tu darás frutos. Irmãos, naquele dia aquele jovem, ele foi tratado por Deus. Sabe quem é esse jovem hoje? É o pastor Renê, que me levou já 2 vezes para Brasília e já me agendou pela 3ª vez. É um homem que está pregando pelo Brasil todo. Por quê, irmãos? Porque Deus moveu por ele. E eu quero dizer a você nesta manhã: não mate o seu irmão. Não mate o seu irmão. Por mais fraco que ele seja, estenda a mão, dê um conselho se puder. Se você não puder falar nada, ore por ele. Mas tome cuidado, as vidas são de Jesus, as almas são do Senhor, e nós temos que ter um cuidado. E se nesta manhã tem alguém aqui ferido, se nesta manhã tem alguém aqui que se